Que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje aqui no Grupo Espírita Paz e Caridade, em Lauro de Freitas, a gente vai abordar o tema Luz na Escuridão, as bênçãos da alegria, tendo como base o livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Bem, é mais do que sabido que hoje a gente vive uma realidade de tumultos tormentosa, onde as aflições campeiam em todos os lares, em todas as regiões, onde o sentimento de medo, em alguns casos até de finitude, se sobrepõe ao sentimento de esperança, de otimismo, onde as pessoas deixam-se muitas vezes levar pelo desespero, fruto da ainda a não percepção de sentirmos como espíritos. E o que é que acontece? Nessa situação de aflição, e aflição exacerbada pelo coronavírus, o Covid-19, as pessoas deixam de se nutrir das energias lenificadoras que a natureza nos proporciona. Deixamos de olhar o ambiente ao nosso redor e fazemos uma introspecção do nosso ser, onde o medo prevalece. E o que é que acontece quando isso acontece em nossas vidas? A gente como que fecha canais de recepção de boas energias, essas energias que vão nos proporcionar o equilíbrio necessário para podermos superar os obstáculos, para angariarmos energias que nos permitam lutar contra as dificuldades e principalmente termos esperança. A vida a todo instante nos oferece esses componentes restauradores do nosso íntimo. No amanhecer, o canto dos pássaros, a brisa da manhã, no entardecer, o pôr do sol. De todas as formas, é como se Deus ali estivesse se manifestando, nos sinalizando para que, através dessas energias que a natureza nos fornece, obtermos as forças necessárias para superarmos as nossas dificuldades. E a gente observa que a todo instante essas manifestações acontecem. Mas nós, engolfados nas nossas aflições, na maioria das vezes não as percebemos. E aí ficamos naquela ânsia de encontrar soluções. E muitas vezes questionamos onde é que está Deus? Onde é que Ele está que não nos responde? Eu lembro bem daquele episódio daquele cidadão que ele passava por um tipo de aflição que para ele deveria ser a maior de todas. E ele fazia o mesmo questionamento, ele buscava Deus, onde é que Deus estava, ele queria enxergar, sentir, tocar Deus à maneira como ele imaginava que Deus fosse. E aí nesse questionamento ele perguntava, onde é que estás, Deus, que eu não o vejo, não o ouço, não o sinto, e nem mesmo posso tocá-lo. E aí era uma tarde bem quente, e aí de repente ouviu-se um trovão e o céu fechou-se em nuvens, aquela chuva de outono, e choveu. E aí quase que imediatamente, como que típico do outono, né, o céu como que se abriu, e aí aquela chuva começou a ir embora e veio o arco-íris. O arco-íris, com aquela multicoloridade, estava ali resplandecendo entre os pingos da chuva e as cores proporcionadas pelo arco-íris. Mas ele não percebia. Mas a natureza parecia em festa com aquela manifestação da chuva, do arco-íris e do sol que reaparecia. Os pássaros, as aves, a própria brisa, todos pareciam que dançavam ao toque de uma sinfonia, de uma orquestra executada por músicos invisíveis.
Mas em cada uma daquelas particularidades, a natureza agradecia. Mas aquele homem, envolto nas suas aflições, ele não conseguia perceber nada disso. E aí ele continuava o questionamento, a busca constante da existência de Deus, e aí clamava: onde é que estás, Deus, que eu não vejo, não toco, sequer aparece para mim. E aí esse episódio é encerrado com a borboleta que pousa no seu ombro, e ela, com as asas multicoloridas, começa a abrir e fechar. E ele, preso na sua materialidade, das suas aflições, com leve toque, manda embora. Deus se manifestou de diversas formas. E cada uma daquelas formas, na manifestação de Deus, eram nutrientes de energia que poderiam não trazer a solução pronta, como muitas vezes nós estamos acostumados a buscar. Nós queremos que Deus nos dê as soluções prontas e muitas vezes esquecemos que para que essa solução aconteça, é necessário que façamos a nossa parte. E ele, nesse conceito de materialidade em relação a Deus, não percebeu esses nutrientes energéticos que a natureza lhe fornecia, que poderiam lhe proporcionar a paz, a tranquilidade, a persistência na busca de soluções para os problemas e principalmente a esperança. Esperança que é a mola propulsora do progresso. Porque quando a gente tem esperança, e ela também é resultado do nosso desejo de evoluir, a gente encontra forças suficientes para superar os mais difíceis obstáculos. E muitas vezes eu costumo muitas vezes ouvir, e nesses últimos dias a gente tem ouvido com uma certa frequência, algumas pessoas, independente das religiões, ela dizendo: é a volta do Criador, Jesus está voltando, Deus está voltando, como se essa volta fosse a culminância de um castigo que estaria sendo imposto à humanidade. Primeiro que eu diria que o Criador não está voltando. Como eu já disse, Jesus também não está voltando. Porque só volta quem foi. E Jesus, Deus em si, porque Deus se manifesta sempre no presente, a todo instante. Então ele não foi, ele permanece. O próprio Jesus disse, quando algumas pessoas pensavam que ele estaria indo embora logo após a crucificação, ele deu demonstração inequívoca de que estaria presente. E mesmo se não estivesse fisicamente, como ele disse, eu estarei presente nos ensinamentos, na continuidade do trabalho pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. E mesmo assim ele disse não só que levasse as mensagens dele, aquelas mensagens lenificadoras, aos 4 cantos do mundo, mas também que quando nós estivéssemos mais conscientes, mais preparados para absorver esses ensinamentos, uma outra etapa se descortinaria para a humanidade e ele nos mandaria o Consolador. Não o Consolador das mensagens prontas, mas o Consolador para restaurar e reforçar essa nossa busca pela evolução, pelo progresso, reoxigenar o nosso desejo de felicidade, nutrir de mais energias a esperança que nos proporciona justamente esse avanço, essa busca pela felicidade. Então, a gente percebe que Jesus está presente o tempo todo. Deus se manifesta a todo instante. Mesmo quando a gente não enxerga, nessas horas difíceis, muitas vezes a nossa grande dificuldade é justamente enxergar a Deus. Ele está ali presente, se manifesta. Mesmo quando não queremos, quando o negamos, ele está ali sempre pronto a nos ajudar. Aquela cena de Jesus com as mãos estendidas é justamente um convite permanente que nos faz para que sejamos acolhidos pela sua mensagem de esperança, de felicidade, de persistência no trabalho evolutivo de cada um. Então ele está ali o tempo todo. Então,
Não há por que a gente esquecer essas possibilidades desses diversos tipos de manifestações da natureza, e a própria natureza é a manifestação de Deus, que nos proporciona. Mas centramos-nos nos nossos problemas e esquecemos que somos capazes, se nos esforçarmos, de solucioná-los. O próprio Jesus disse, quando se referia ao nosso desejo de evoluir, e ele diz isso em relação à fé, que bastava que tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que poderíamos resolver os nossos grandes problemas existenciais. Mas ao mesmo tempo ele disse também, por outro lado, é preciso que cada um faça a sua parte, porque o céu vai estar sempre nos ajudando, e está sempre nos ajudando. E fazer essa parte é justamente não só buscarmos os mecanismos que a vida nos proporciona, quer seja do ponto de vista da natureza, quer seja do ponto de vista do progresso tecnológico, os avanços científicos, mas principalmente reestruturarmos, reorganizarmos o nosso psiquismo. Sabermos e identificar os tipos de energias que nos são benéficas e aquelas que nos causam danos. E o medo, o pânico nos causam danos, porque obscurecem justamente o otimismo, obscurecem a esperança. A gente, quando tem medo, quando tem um pânico, a gente costuma ver as coisas todas cinza, mesmo que haja as cores do arco-íris ali presente. E isso dificulta o próprio avanço da ciência, da tecnologia, mas principalmente a melhoria do psiquismo de cada um. Então, além dos problemas existenciais da vida, a vida, essa vida material que é transitória, mas é a vida que nós dispomos, é o mecanismo que nós dispomos para trabalharmos a nossa evolução, então devemos ter todo cuidado com ela. Mas um outro desafio que se faz é justamente a reestruturação do nosso emocional. Qual o tipo de energia que nós estamos absorvendo que nos proporcione o equilíbrio necessário para buscarmos as soluções ante os problemas que se deparam em nossas vidas? E os tipos de energias que podem nos proporcionar, como Joana de Ângeles diz, desse livro Luz nas Trevas, no capítulo As Bênçãos da Alegria, são proporcionados a todo instante pela natureza. Quer seja o canto de um pássaro, quer seja a brisa suave da manhã ou da tarde, quer seja a beleza do pôr do sol, a luminosidade da lua, das estrelas. Todos são convites para que reflitamos sobre as nossas condutas e de que forma podemos ser útil dentro das nossas possibilidades. Então a gente vê que existem as dificuldades, mas as dificuldades, elas são um mecanismo de aprendizado. E ao longo da própria história humana, a gente percebe e observa que foram justamente nos momentos de grandes dificuldades que a humanidade deu saltos evolutivos imensos. Se observarmos a própria trajetória de hoje, estaríamos com 140 anos do advento da lâmpada elétrica, com aquele cientista norte-americano, Thomas Edison, que ele conta-se que ele fez mais de 1000 tentativas até descobrir a lâmpada elétrica. Mas cada uma daquelas tentativas que ele fazia, e muitos dos seus auxiliares achavam que já deveria desistir, e as tentativas, quando não atingiu o objetivo a que ele estava buscando, ele não as considerava como erros. Eles consideravam como sinalizações, indicações de que ele não deveria seguir por aquele caminho. Então ele costumava dizer, na verdade, o resultado dessas pesquisas, e eram os resultados negativos, ou melhor, pelo menos não era aquele que ele estava se propondo a alcançar, ele dizia
eu devo mudar o método, porque esse método não vai atingir aquilo a que eu quero. E aí ele buscava outro método, foi, e aí quando menos se esperava, fez-se a luz elétrica. E aí, Thomas Edison, se não fosse ele, estaríamos hoje ainda tateando na escuridão da materialidade, porque nós nos teríamos fechados ante o desânimo das tentativas que não davam certo. O Alexander Fleming, já esse biólogo farmacêutico, melhor, farmacologista inglês, durante a Primeira Guerra Mundial, na verdade foi a Primeira Guerra Mundial, ele observou que muitos dos soldados britânicos nos frontes de batalha morriam não decorrente das balas dos canhões, mas por infecções decorrentes dos ferimentos a que eram submetidos. E aquilo o motivou, naquela situação de sofrimento atroz, o motivou a buscar uma solução. E aí, por volta de 1928, ele descobriu a penicilina, que é a base de todos, da maioria dos antibióticos, é um antibactericida, e ele passou mais de 10 anos realizando esse tipo de pesquisa. Alexander Fleming desencarnou em 1955. Mas 10 anos antes, só em 1945, já ao término de uma outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, a penicilina começou a ser, aí graças a outros cientistas que se juntaram aos esforços que ele vinha fazendo desde 1928, a penicilina começou a ser produzida em escala industrial e posteriormente distribuída em todo o mundo. Mas 10 anos antes da sua desencarnação, ele viu o resultado de suas pesquisas serem coroado de êxito. Imaginemos, por exemplo, se a gente deixa-se dominar pelo desânimo. E eu não digo só o desânimo dos grandes acidentes da vida, dos grandes obstáculos, os desânimos que nos acometem a cada instante. A gente desiste de crescer, desiste de enxergar o amanhã, desiste de viver o amanhã porque passa a viver apenas no hoje e no ontem. E aí, obviamente, deixa de receber as bênçãos proporcionadas pela evolução. Imaginemos, por exemplo, aqueles primeiros alpinistas, quando eles se defrontaram com o Monte Everest, eles imaginaram mais de 8.000 metros de altura. Ninguém vai chegar lá. Se eles parassem naquele desânimo inicial, não se sentissem capazes ou não se sentissem impelidos ao desafio de vencer aquele obstáculo, talvez ninguém tivesse descoberto o cume do Monte Everest. Mas imaginemos lá atrás um Cristóvão Colombo, um Pedro Álvares Cabral ou um Américo Vespúcio, eles se defrontando com a imensidão dos oceanos e a precariedade das estruturas das embarcações. Eles poderiam ter ficado onde estavam, estariam confinados lá em terra, no ambiente seguro, no conforto da segurança ali, e não arriscariam fazer as longas travessias que resultaram na descoberta do Novo Mundo, na América do Norte, na América do Sul e aqui no Brasil. Se não fosse a persistência deles, a percepção de que poderiam superar o que já estava definido, que era o tipo de vida que eles tinham, que eles poderiam ir mais além, se eles não tivessem a esperança de conseguir o intento a que se propunham, ou se predispusessem a isso, talvez hoje a humanidade estivesse ainda confinado nas regiões do Mediterrâneo, do Oriente Médio, na Europa e parte da Ásia, porque faltariam pessoas que se predispusessem a avançar além do normal, de ter esperança de conseguir algo mais do que já tinham conseguido, de persistirem mesmo ante os obstáculos difíceis, de que poderiam conseguir algo melhor. Então a gente se projeta sempre para o futuro, mas esse futuro ele tem que ser vivido no presente. E o nosso presente hoje é um presente, pelo menos momentaneamente, é um presente de aflições, onde percebemos as dificuldades e somos a todo instante bombardeados com energias do medo, do pânico, do desânimo, do desalento, que muitas vezes fazem-nos negar a nossa própria existência.
Sentimos-nos, muitas vezes, por conta desses tipos de sentimentos, esquecidos por Deus. Ou quando buscamos de uma forma desesperada que queremos que Ele nos traga a solução pronta. E essa solução pronta seria o que? Na forma de uma vacina contra o coronavírus? Mas Ele nos sinaliza justamente por alguns espíritos persistentes, esperançosos, que não se satisfaz com a realidade atual, através das pesquisas, das tentativas, e toda tentativa e toda pesquisa ela é sujeita a erros e acertos, mas uma pesquisa verdadeira ela é persistente, para que encontremos as soluções. Inúmeras pesquisas e tentativas vêm sendo realizadas, não só no Brasil, como no mundo afora. Mas deixamos-nos levar unicamente por as notícias que nos levam ao desalento. O otimista em si, ele não esquece a realidade. Até porque ele faz parte da realidade. Ele não fica alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Os grandes cientistas, eles viviam um mundo em que eles estavam inseridos, com as dificuldades materiais, com as dificuldades de relacionamentos, com as incompreensões. Mas eles também tinham outro mundo, que era o deles. Era o da persistência, o da esperança, o da certeza de que com o esforço que eles faziam, e muitos deles só vieram a perceber o resultado de seus esforços, de suas experiências, já no mundo espiritual, porque já tinham desencarnado. Mas eles persistiam, eles tinham esse mundo, digamos assim, paralelo ao mundo das aflições. E esse mundo paralelo, recheado de emoções positivas, que o impeliam ao trabalho, às novas descobertas, que proporcionaram, e vão proporcionar, porque a evolução é um processo contínuo, vão proporcionar a evolução, o progresso da humanidade. Vivemos uma situação, guardada as suas peculiaridades e o contexto atual, que são semelhantes a outras situações ao longo da nossa história. Cada uma com seu contexto e, obviamente, consequentemente, com suas realidades específicas. Tivemos a peste negra na Idade Média, tivemos a gripe espanhola no início do século passado, tivemos recentemente outras epidemias e pandemias. O HN1, a mais recente, que continua ainda, mas graças aos esforços de alguns, se proporcionou o mecanismo de detê-lo e até de eliminá-lo. Mas tivemos a síndrome, a SIDA ou a AIDS em português. Temos ainda os desafios, inúmeros desafios dos inúmeros tipos de cânceres. E todos eles, com seu grau de letalidade, maior ou menor, mas todos eles se revestem e se revestiram de desafios para aqueles que mantêm o otimismo, a persistência e principalmente a esperança de que podem superar mais um obstáculo. E são nesses obstáculos justamente que surgem essas energias positivas, restauradoras, lenitivas, que nos proporcionam o equilíbrio emocional necessário para que não sucumbamos ao desalento, à negação da própria existência, ou esquecermos da justiça divina. E a justiça divina, o próprio significado de justiças, preconiza que nada acontece por um acaso. Tudo tem uma causa, mas tudo e toda causa tem um efeito. Qual é o efeito dessa causa atual que resulta na nossa realidade presente? A gente vai descobrir no momento em que, não nos contentando com o status quo em que estamos vivendo essa realidade atual, nós envidemos esforços necessários individualmente, coletivamente, materialmente e psicologicamente para buscarmos as soluções que se faz necessária, mas que depende de cada um. O céu está sempre nos ajudando.
mas é preciso que também passemos a dar a nossa cota de contribuição, que é justamente a predisposição que devemos ter para trabalhar. Trabalhar para a restauração da ordem social. E quando eu falo ordem social, eu não falo apenas no sentido comunitário. Eu falo a ordem social interior. Os nossos desalinhos íntimos decorrentes dos desalinhos exteriores, que influenciam as nossas condutas, o nosso humor, o nosso relacionamento, e faz com que vivamos em momentos de desequilíbrio. Então é preciso que redescobrimos essas energias que a vida nos oferece. É preciso que reacendamos em nosso íntimo o otimismo, a certeza de que Deus está no comando de tudo. E o seu imediato, no caso do nosso planeta, é Jesus. Quando ele disse lá atrás que nós somos e éramos as ovelhas, e ele o pastor, e ele nos convidava e disse: vocês todos estarão ao abrigo no redil, porque eu, como pastor, vou apacentá-los. Ele nos convidava justamente ao abrigo da sua segurança, a segurança do equilíbrio, da amorosidade, da perfeição. Mas ao mesmo tempo também ele mandava um outro recado a todos, individualmente, coletivamente, que nenhuma das ovelhas, nós, de forma coletiva ou individual, iria se perder, porque ele estaria ali sempre pronto para resgatá-la. Então, ao longo da nossa trajetória da humanidade, Jesus vem resgatando as ovelhas desgarradas, aquelas que se perdem pelas atribulações individuais, o desânimo, o desalinho, e aquelas da coletividade, quando são acometidas de grandes obstáculos, de grandes desastres, e que se sentem impotentes para superá-las. E aí, ao longo de toda essa situação, quando ele percebe que aquelas pessoas, aqueles espíritos, aquelas ovelhas, no sentido figurado, não estariam em condições sozinhas de poder superar os obstáculos, ele sempre está ali a postos para nos auxiliar. Quer seja através daquele espírito mais persistente, mais preparado para liderar, quer seja daquele outro que se predispõe a trabalhar, aqueles outros que não se deixam abater pelo desânimo, aqueles outros que vislumbram possibilidades mais adiante. Então, de todas as formas, a gente percebe que há sempre a ajuda do céu, há sempre as bênçãos. E aí Joana de Ângeles diz com muita propriedade, as bênçãos da alegria. Mas essa alegria não é a alegria do riso, é aquela alegria serena, da certeza de um amanhã melhor. É a alegria da esperança, em que está aí à disposição de todos, mas que cada um deve procurar. No auge da Segunda Guerra Mundial, em 1940, quando a Europa já estava quase que toda devastada e dominada pelo nazismo de Adolf Hitler, Winston Churchill, na Inglaterra, se propôs a resistir ao avanço daquela ação danosa do hitlerismo. E mesmo sozinho, com todas as dificuldades, porque ele estava sozinho naquela época, ele disse para o seu povo, para o povo britânico, que não iria se entregar, não iria se render. Célebre ficou aquela frase, aquela conclamação que ele fez, de que a Inglaterra, mesmo sozinha, ela lutaria, caso houvesse uma invasão às ilhas britânicas, lutaria nos mares, nas praias, nas ruas, nos campos, em todos os campos. Mas o povo em si não se renderia. E mesmo que se rendesse e a ilha fosse dominada, dizia Churchill, continuaria a luta em outros cantos do planeta, para não se render ao holocausto que o nazismo prenunciava. E ele resistia. A sua resistência
acabou influenciando outros povos, os americanos, os povos, outros países, que mesmo combalidos pelas forças nazistas, começaram a se soerguer, tendo como farol aquela luz de esperança. Aquela luz que se fazia naquela escuridão da época da Segunda Guerra Mundial e que poderia ser reavivada e se espalhar para o mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Uma frase de Churchill, ele dizia assim: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Estamos revivendo essa situação. Se deixarmos nos levar pelo pessimismo, não acendermos a luz da esperança em nossos corações, a gente não vai ter condições de iluminar o próprio mundo. E aí nós vamos ver em todas as dificuldades as perdas das oportunidades de aprendermos. Mas se mudarmos a equação do sentimento, nós vamos ver que todas essas dificuldades são oportunidades para que desenvolvamos o nosso potencial através dos nossos esforços, descobrindo energias que julgávamos que não possuíamos. E aí a gente passa a ser aquela luz individual que vai brilhar. Mas ela vai servir de referência a outros pontos luminosos que momentaneamente estão ou estavam apagados e que, vendo aquela luz brilhar na escuridão, vai também descobrir que pode dar a sua contribuição de luminosidade. E aí vão se juntar vários pontos luminosos e a gente pode dissipar a escuridão através daquele primeiro ponto de esperança que manteve a persistência, manteve a fé de que poderia conseguir ampliar a claridade e acabou contagiando os demais. Nós, cada um de nós, somos esses pontos luminosos que estão momentaneamente apagados pela escuridão do desânimo, pela escuridão que a gente mesmo propicia, porque deixamos nos levar pelas notícias alarmantes, pessimistas, e esquecemos de que, mesmo com a realidade que aí existe, nós é que temos a capacidade de acendermos as luzes. Somos nós que deveremos, cada um, ir acendendo a luz do seu íntimo, começando pela renovação dos sentimentos, começando pelo raciocínio de que há uma justiça divina que se estabelece em todas as formas do universo, começando a desenvolver o raciocínio e transformar esse desenvolvimento de raciocínio em emoção, para que acreditamos que, existindo essa justiça divina, nada que nos acontece é um acaso. Mas principalmente ir percebendo a nossa capacidade de fazermos a nossa parte e, com a contribuição dos céus, a gente conseguir superar esses momentos e vislumbrarmos o amanhã mais adiante. Buscamos Deus das mais diversas maneiras. Imaginávamos e imaginamos muitos ainda, quando passamos e passávamos por grandes problemas, que Deus teria se afastado. Ao contrário, Deus está sempre presente. Deus está presente no nosso íntimo. Agora é preciso que sejamos nós que abramos as portas para que essa luminosidade, essa divindade, penetre em nossas vidas. A chave está conosco. A porta deve ser aberta por cada um de nós. Abrirmos-nos para receber as energias restauradoras, as bênçãos da alegria, que a própria vida, que é a manifestação divina, nos propicia. Que Jesus nos abençoe e que a paz esteja com todos. Que assim seja.